Emissora da Holanda crava que Depay foi o grande salvador do Corinthians em 2024. Herói da Libertadores 2023, John Kennedy perde espaço no Fluminense e clube de fora já fez proposta ao Fluminense pelo jogador. Corinthians entra na briga com outros clubes do Brasil pela contratação de Wendel do Porto para 2025. Chelsea pretende vender Mudryk e 2 clubes já têm interesse em contratar o atacante. E eu sou o Felipe Delador e essas notícias e mais eu te apresento hoje em mais um Delador FC. E aí galerinha que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, primeiro mercado da bola aqui do último mês do ano e para começar hoje um pouquinho diferente, vamos estar falando do futebol brasileiro, isso porque tem 3 clubes aqui no Brasil interessados em contratar o lateral Wendel do Porto para 2025. O Wendel vem aí jogando há um bom tempo na Europa, ele jogou durante 7 temporadas no Bayer Leverkusen lá na Alemanha, onde ele se destacou bem e em 2021 acabou se transferindo para o Porto, onde ele se encontra atualmente. Porém, o jogador acabou perdendo um pouco de espaço no clube português aí nas últimas temporadas, não só pela disputa de posição, mas também por conta de uma grande sequência de lesão que ele acabou tendo aí. Por conta disso, ele perdeu bastante espaço, não à toa na atual temporada, ele só jogou 2 partidas e olha que a gente já tá chegando na metade da temporada. O jogador tem contrato só até junho de 2025 aí com o clube português e nem o Porto e nem o jogador pretendem estar renovando aí, estendendo o seu vínculo. Por conta disso, o brasileiro de 31 anos já começa a cogitar uma volta ao futebol brasileiro. E segundo o jornalista Samir Carvalho, ele pretende voltar aqui pro Brasil, porque acredita que jogando aqui ele possa conseguir aí cavar uma vaguinha na próxima Copa do Mundo em 2026. Com isso, vários clubes surgiram interessados no jogador, vieram rumores aí do Cruzeiro tendo interesse nele, o São Paulo tem muitas notícias de que o time está bem forte aí na briga pelo jogador, o Grêmio também tem bastante interesse e confia bastante aí no apego do jogador, visto que ele jogou no Grêmio antes de ir pra Europa, mas essa semana aí o GE também publicou uma notícia de que o Corinthians teria entrado na disputa pelo lateral. Ambos os clubes aqui do Brasil enxergam ele como um grande jogador aí para estar contratando, tem um nível técnico alto, então agregaria muito para cá, e ele poderia chegar totalmente de graça, então obviamente muitos times não vão querer deixar essa oportunidade passar e vão tentar buscar um acordo financeiro aí com o jogador para estar contratando ele de graça para a próxima temporada. Segundo o portal Avante Tricolor, o São Paulo tem conversas bem avançadas com o jogador, ele já teria feito a pedida financeira dele e o São Paulo já teria concordado com os valores pedidos pelo brasileiro, mas o São Paulo ganhou um concorrente aí de peso, visto que segundo o GE aí, o Corinthians entrou na disputa pelo jogador e ofereceu um valor financeiro aí para ele superior à proposta do São Paulo para ver se consegue fazer ele mudar de ideia e jogar em outro clube do estado de São Paulo. Porém, segundo o GE também, o Corinthians não pretende entrar em leilão pelo jogador, então se vários clubes começarem aí subindo a proposta aí para ver quem consegue conquistar ele pelo valor financeiro, o Corinthians vai acabar saindo da disputa porque não pretende entrar em leilão por nenhum jogador nesse momento. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração? Cara, nas últimas semanas o Cruzeiro foi o time que teve menos notícias aí sobre o jogador. Eu acredito que o Cruzeiro hoje tem 2 bons laterais, então eu não sei se seja a melhor opção pro jogador que vem pro Brasil querendo ser titular. Também não sei se pro Cruzeiro hoje seria viável estar trazendo esse jogador, tendo opções ali no banco. Na minha opinião, o Grêmio e também o São Paulo são as opções mais interessantes pro jogador, visto que ele quer vir pro Brasil para ser titular e cavar uma vaga na seleção aí para as próximas temporadas, para a Copa do Mundo. Então eu acredito que nesses times aí ele teria mais sequência, teria mais garantia aí de ter minutagens em campo para estar tendo sequência. Eu acredito que sejam 2 times aí também que estão mais carentes de lateral aqui no futebol brasileiro, pelo menos entre os interessados nele. Então eu acredito que seriam times aí que essa contratação agregaria bastante para subir o nível deles na próxima temporada. Quanto ao Corinthians, cara, eu sou corintiano, então eu vou dar a minha opinião aqui, seja ela polêmica ou não. Eu não gostaria dessa contratação nesse momento. Eu acredito que em nível técnico ele seja muito superior aos jogadores que estão no Corinthians hoje, eu acho que isso é inegável. Ele é um bom lateral sim, mas me incomoda um pouco essa sequência de lesões que ele vem tendo. O futebol brasileiro tem um calendário mais complicado do que o próprio calendário da Europa, então eu não sei o quanto isso pode afetar aí nas lesões do jogador, para ele não conseguir ter sequência. E cara, na minha opinião, o Bidu melhorou bastante, depois que o time colocou o Bidu em campo, inclusive, deu uma evoluída na temporada, na parte de lateral. Eu, sinceramente, acho que pro Corinthians vale a pena segurar o Bidu aí, segurar as opções que tem hoje, porque o Bidu vem crescendo, tanto que fez um golaço agora contra o Criciúma, vem melhorando alguns aspectos defensivos que, na minha opinião, eram o que mais impediam ele de ter se tornado titular aí nas últimas temporadas. E agora, na minha opinião, com ele melhorando isso, ele vai ser titular, vai ter sequência, vai evoluir, vai ajudar bastante o Corinthians. Fora que o Corinthians aí também tem outras opções da lateral. E na minha opinião, pro Corinthians vale mais a pena buscar um lateral do outro lado, que seria na direita, e trazer aí pelo menos mais um zagueiro para ser titular e mais um reserva. Então, na minha opinião,
dessa parte defensiva, dessa linha de defesa do Corinthians, eu acho que a lateral esquerda é o que o Corinthians menos precisa focar nesse momento, então não sei se vale a pena estar trazendo um jogador aí que se lesiona tanto, que já tá com uma idade de 31 anos, sendo que tem um jogador novo ali na esquerda com potencial para evolução, que vem se saindo muito bem por ali. Fora aqui também, ano que vem o Corinthians vai ter aí o retorno do Palácios, que deve jogar na próxima temporada. Ou será que não? Nós ainda temos notícias no Brasileirão, mas antes vamos falar da nossa querida Premier League. Isso porque o ucraniano Mudryk pode deixar o Chelsea em 2025. O Mudryk foi contratado pelo Chelsea em janeiro de 2023 aí, na época em que o clube estava torrando dinheiro com todo tipo de jogador possível. Não à toa, na época, o clube deu um chapéu no Arsenal e gastou 100 milhões de euros para tirar o ucraniano lá do Shakhtar. O jogador, inclusive, chegou a assumir a camisa 10 do clube, mas ele não vem correspondendo ao esperado aí, do que se esperava depois do valor alto investido aí no jogador, e tanto a torcida quanto o clube vem se decepcionando bastante com o rendimento dele aí desde que ele chegou na Inglaterra. Na verdade, eu não sei vocês, mas pra mim, desde que ele chegou no Chelsea, eu só consegui reparar em uma coisa, que foi a mudança de visual do jogador, que deixou de parecer aquele cara que fica com o latrão no filme das Branquelas e agora parece o Brad Pitt em Clube da Luta. Mas o jogador nessa temporada também não conseguiu conquistar o seu espaço, não conseguiu convencer o novo técnico de ser digno aí do time da Premier League. Isso porque o Chelsea hoje tem um time que disputa a Premier League, que é considerado o time principal, o time ideal, vamos assim dizer, e tem um time aí meio que misto que vem jogando as outras competições, como a Europa League e tudo mais, que aí seria um time aí de jogadores que o treinador já nem conta tanto. Então assim, é como se o Chelsea tivesse dois times, sendo o principal deles o da Premier League, e o Mudryk não faz parte desse time, ele vem jogando apenas as demais competições. Mas apesar de não estar tendo muita participação na Premier League, nas demais competições ele vem se destacando, e ele já tem 8 participações em gols em 8 jogos aí na temporada, só que nenhum deles seria na Premier League. E agora, segundo o Futebol Insider aí, o Chelsea que vai precisar se desfazer de alguns jogadores, visto que o clube tá com uma lotação ali no seu elenco, coloca o Mudryk como um dos jogadores negociáveis, vai aceitar vender ele se chegar uma boa proposta. E segundo o portal Fichaches aí, 2 clubes já têm interesse em contratar o ucraniano, sendo eles aí o Newcastle e a Fiorentina. Ao meu ver, seria muito bom para o jogador estar mudando. Eu acredito que ele é sim um bom jogador, é aquele tipo de ponta veloz que tem o drible, tem a individualidade, consegue entregar dentro de campo algumas coisas, mas é aquilo, ele foi contratado por um valor muito alto, então a expectativa para ele, a régua estava colocada muito lá em cima, e aí fica meio difícil para um cara que chega aí saindo da Ucrânia para a Inglaterra com coisa de 20, 21 anos, ter que aí ser um grande destaque do clube. Ele chegou meio que para ajudar o clube que estava numa situação horrível na época, e cara, ele era muito novo, então essa pressão em cima dele eu acredito que também afetou bastante. Então eu acredito que para ele mudar hoje seria interessante, visto que poderia ir para outro clube e estar tendo aí minutagem em sequência sem toda essa pressão, sem toda essa expectativa que o Chelsea colocou em cima dele. Eu acredito que tanto o Newcastle quanto a Fiorentina ele seria titular absoluto, teria mais sequência, teria minutagens e aí sim poderia estar evoluindo, e aí quem sabe futuramente ele tá indo novamente aí para um clube grande, aí sim mais acostumado com a pressão, e aí quem sabe ele consiga render algo do que se esperava dele. Eu acho difícil ele se tornar o grande craque que se esperava dele quando o Chelsea investiu alto por ele, mas eu acredito que dá para ele se tornar aí um bom jogador e conseguir pelo menos um destaque aí na Europa. Mas agora, voltando ao futebol brasileiro, vamos falar de uma notícia que não é necessariamente do mercado da bola, mas eu achei ela muito interessante e resolvi trazer ela aqui para vocês. Seria sobre Memphis Depay do Corinthians. Isso porque ontem a ESPN da Holanda fez uma publicação no seu site exaltando o jogador e afirmando que ele foi o grande salvador do timão nessa temporada. Eu achei muito interessante essa notícia, primeiro porque mostra aí como o Depay vem chamando a atenção lá da mídia gringa, e eles começaram a falar muito mais do Corinthians desde que o jogador chegou aqui no futebol brasileiro, e também porque isso me fez pensar bastante se será que o Depay realmente foi o grande motivo da virada de chave do Corinthians na temporada, visto que quando o jogador chegou, o Corinthians estava em 18º no Brasileirão, brigando contra o rebaixamento, e hoje o Corinthians já tá salvo do rebaixamento e tá brigando por uma vaga na próxima Libertadores. E assim, eu acredito que o Depay não tenha sido o único responsável da virada de chave do Corinthians na temporada, mas eu acredito que ele tenha sido muito importante para isso. Um dos pontos que eu acredito que o Corinthians evoluiu bastante aí, ajudou a melhorar na temporada, foi o Yuri Alberto voltar a ter aí um bom momento, tá voltando a fazer os seus gols. E na minha opinião, o Depay ajudou bastante isso a acontecer. Isso porque, na minha opinião, o Depay conseguiu aí trazer uma mentalidade diferente para o time. Eu acho que ele passou bastante confiança e ele também potencializou bastante o jogo do Yuri. O Depay, ele tem um estilo de jogo ali, de que ele também ajuda a armar as jogadas, ajuda nos passes. Então, assim, ele também vem criando bastante jogadas, puxando marcação e criando espaço para o Yuri Alberto ter oportunidade.
e ter oportunidades melhores aí na hora que os gols começam a sair, a confiança volta pro jogador. Se você acha que eu tô exagerando, é só você pegar aí dos 3 gols do Corinthians contra o Racing, que foram todos do Yuri Alberto, você vai perceber que em 2 deles, metade da jogada foi do Depay, que puxou a marcação, fez os seus dribles e tocou pro Yuri Alberto sair cara a cara e livre com o goleiro. Então assim, realmente o holandês potencializou bastante o jogo do Yuri, e eu acho que ele também tirou uma pressão do Yuri Alberto. Isso porque antes do Depay chegar, a esperança de gols do Corinthians era o Yuri, era nele que se depositava a esperança de trazer gols, assistências aí durante a temporada, e como ele vinha perdendo muito gols, a expectativa em cima dele era alta e a pressão começava a aumentar, e isso também afeta o psicológico do jogador quando os gols não começam a sair, e a pressão vem mais forte, obviamente você começa a sentir a pressão de jogo. Eu acredito que isso seja normal, óbvio que um bom jogador vai dar a volta por cima, mas no caso do Yuri a pressão estava alta. Eu acho que quando o Depay chegou, todo o elenco do Corinthians viu ali no cara essa esperança de estar mudando, e também sentiram nele essa expectativa dele ser o grande protagonista da temporada. Então a expectativa de gols, assistências, de estar decidindo as partidas, começou a ir pro Depay. Então por conta disso, outros jogadores começaram a jogar mais livre em campo, sentindo que agora a pressão não estava em eles decidir o jogo, e sim no holandês. Então, por exemplo, o Yuri deixou de ser a grande esperança, vamos assim dizer, do Corinthians, para ser o cara que marcava os gols. Ironicamente, isso ajudou ele a não ter a pressão e começar a fazer mais gols. Então, na minha opinião, o Depay teve uma participação muito importante psicologicamente no Corinthians, tirando a pressão aí de vários jogadores que tinham uma expectativa de serem os protagonistas, e com a chegada do Depay essa pressão caiu, então eles conseguiram render um futebol melhor dentro de campo. No geral, acredito que o Depay foi muito importante nesse fator psicológico, mas também dentro de campo. É um jogador que vem entregando bastante, ele ajuda a criar as jogadas, ele ajuda na armação, ele ajuda a puxar marcação, e ele tem 4 gols e 4 assistências em 12 jogos na temporada, o que são números muito excelentes, visto que é a primeira temporada dele no Brasil, ou seja, ele ainda tá se adaptando, e ele chegou sem ritmo de jogo aí, fazia uns 3 meses que ele tava parado. Então assim, eu acredito que ele já evoluiu bastante no time, vem entregando bastante. Imagina na temporada que vem, quando ele já estiver adaptado ao campeonato e com o ritmo e sequência de jogo. Mas por mais que eu acho que o Depay ajudou bastante nesses quesitos que eu mencionei, eu acredito aí que ele não foi o único fator que salvou o Corinthians na temporada. Eu acredito que o Galo seja o principal deles, visto que ele vem bem desde o começo da temporada. Ele até deu umas osciladas aí durante a temporada, mas claramente foi o melhor jogador do Corinthians no ano de 2025, armando jogadas, dando assistências, fazendo bastante gols aí, inclusive de fora da área. Então é um jogador que cresceu, inclusive, bastante nessa reta final, participou de muitos dos gols do Corinthians aí também, nesses pontos que o Corinthians somou para estar saindo da zona de rebaixamento. Então assim, o Galo ainda inclusive melhorou nesse final de temporada, eu acho que isso também ajudou bastante. Tem a questão do Yuri, que eu já mencionei, que voltou a ser um cara decisivo, vem entregando bastante assistências, coisas que na minha opinião ele já vinha entregando antes da chegada do Depay, mas agora ele começou a fluir ali na frente, começou a fazer mais gols, começou a ajudar bastante, e eu acredito que isso também tenha agregado bastante aí pro time do Corinthians na temporada. Eu acredito que a chegada do Carrilho ajudou bastante, ele chegou junto com o Depay, mas acabou não sendo muito mencionado justamente por chegar junto com o holandês, mas ajudou muito o Corinthians no meio de campo, a criação do time melhorou bastante, ele ajuda na marcação, é muito participativo, é uma baita contratação, realmente pouca mídia e muito futebol. Eu acredito que o Bidu, que eu mencionei mais cedo, ter ido para a lateral do Corinthians na esquerda, ajudou bastante. Eu acho ele muito superior ao Hugo, eu acho que ele agregou bastante para o ataque, então também é um cara que eu acho que não foi decisivo, mas eu acho que ajudou o Corinthians a melhorar. E claro, eu preciso falar do Ramon aí, que há pouco tempo eu mencionei que o Corinthians queria demitir ele se perdesse pro Palmeiras, e que eu achava que não podia demitir ele antes do final da temporada, e ele vem mostrando aí que não precisa nem demitir ele, que pode manter, tanto que ele vem fazendo um excelente trabalho, e eu acho que mudou bastante o Corinthians a partir do momento que o Ramon parou de recuar o time quando o time estava na frente, começou a jogar realmente um futebol ofensivo, pressionando mais alto, numa intensidade mais forte. E eu acredito que se o Corinthians manter essa pegada para 2025, dá para finalmente aí estar buscando um título depois de tanto tempo sem conquistar uma taça. Então eu acredito que o Depay foi importante, mas tem outros fatores aí que ajudaram bastante o Corinthians também. Mas e você, concorda com a ESPN de que o Depay foi o grande salvador do Corinthians em 2024? Ou você acha que mesmo sem o holandês, o Corinthians conseguiria aí ter dado a volta por cima e engrenar esse bom momento que vem tendo no campeonato? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque eu quero saber. E saindo do Corinthians, mas ainda no futebol brasileiro, vamos falar do Fluminense. Isso porque o clube recebeu uma proposta aí do Pachuca do México para estar contratando John Kennedy, autor do gol do título da Libertadores do Fluminense. O John Kennedy viveu um momento mágico aí com o Flamengo em 2023, teve aí a sua melhor temporada na carreira, com excelentes números aí de gols,
e conseguiu aí marcar o gol do título da Libertadores, cravando seu nome aí para sempre na história do clube. Porém, na atual temporada, assim como o elenco inteiro do Flusão, o jogador aí caiu bastante de desempenho, não à toa ele perdeu bastante espaço no clube carioca, tanto que nessa temporada aí ele só tem 34 jogos e marcou apenas 3 gols durante a temporada. Por conta dessa má fase, o jogador passou a ter futuro incerto no clube carioca, que ainda não sabe se vai manter ele para 2025, e inclusive segundo o jornalista Vene Casagrande, o clube já recebeu uma proposta do Pachuca do México pelo jogador, que fez aí uma proposta de empréstimo com opção de compra em aproximadamente 40 milhões. Segundo a fonte, o Fluminense vem analisando a situação e a proposta do clube, mas teria pedido aí pro Pachuca estar esperando o final do campeonato para retomarem as negociações. Isso porque o Fluminense hoje vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro, o clube vem brigando contra o rebaixamento aí, está apenas a 2 pontos dessa zona de rebaixamento, então o clube quer focar aí 100% no campeonato nesse momento, quer sair dessa situação para só depois estar vendo as negociações. E o clube também entende que precisa esperar acabar o campeonato para só aí então conseguir ter o planejamento para 2025, saber o que realmente vai precisar fazer para a próxima temporada. Mas você acha que o Fluminense deveria aceitar liberar o jogador para 2025 ou acha que ele pode dar a volta por cima e o Fluminense deveria segurar ele porque ele pode ser muito importante para a próxima temporada? Comenta aí embaixo a sua opinião porque eu quero saber. E claro, se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido esse vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo. Tamo junto!